Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo, bem-vindos ao canal Tecnotrônica. Esta é a quarta aula do curso de Desenho Técnico. Nós vamos finalizar os conceitos de projeção ortográfica que nós começamos na aula 3. Nós vimos lá projeções ortográficas de elementos simples como ponto, reta e de algumas figuras planas. Hoje nós vamos ver projeções ortográficas de sólidos geométricos. Nós temos aqui 3 planos para projeções de sólidos geométricos. Nós usamos só 2 para projetar figuras planas, o plano vertical e o plano horizontal. Como um sólido ele tem 3 dimensões, nós vamos usar 3 planos para estar projetando essas figuras. No plano vertical, veja que eu estou usando o exemplo daquela figura, daquele prisma usado na última aula, que parece um degrau ali, né? Com o observador olhando de frente, como nós já vimos esse conceito na última aula, eu posso projetar no plano vertical essa figura. Então eu diria que isso daqui é uma vista frontal, é o nome que recebe essa projeção. Quando eu olho de cima, uma vista superior, nós já vimos lá na outra aula que eu posso projetar no plano horizontal. E agora, para um elemento em 3 dimensões, um objeto em 3 dimensões, eu tenho a vista lateral, que é quando o observador olha lateralmente pelo objeto. Então vocês podem ver que cada uma dessas vistas mostra o objeto de uma forma diferente, porque o observador está olhando por um lado diferente. Então eu tenho ali na vista frontal o contorno do degrau, na vista horizontal eu tenho essas 2 partes sendo projetadas aqui, na vertical, que a vista frontal era só essa lateral aqui, ó, e na vista lateral eu tenho essa parte aqui e essa. Então são 3 vistas diferentes. Lembrando que eu estou fazendo no primeiro diedro, ok? Eu tirei a peça em 3 dimensões que estava aqui, que era o objeto, e estou deixando aqui só as 3 vistas. Vejam que há uma correspondência entre as vistas, ó. A vista frontal e a vista lateral, eu tenho que fazer o desenho com todas as arestas na mesma direção, ó. Essa aresta aqui, ela corresponde a isso daqui. E a mesma coisa aqui, ó. Vejam que há uma correspondência direta entre os desenhos das 3 vistas. Não poderia ser diferente, porque é o mesmo objeto que está sendo projetado em 3 direções diferentes. Se eu pegar e abrir, ó, colocar esse daqui para o lado e esse aqui para baixo, projetando tudo num único plano, como se fosse no plano vertical, eu teria isso daqui, ó. Estou abrindo, imagina que eu estou fazendo, desdobrando, vamos dizer assim, né? E por último eu tenho os planos rebatidos olhados de frente aqui, ó. Que se eu estivesse olhando aqui de frente, todos eles, eu desenho assim, ó. Então desse desenho aqui, na verdade do anterior, né, que eu tinha o objeto em 3 dimensões, eu projeto ele nos 3 planos, tendo as 3 vistas, frontal, superior e lateral. Aí eu abro e depois eu rebato os planos numa única visão aqui, ok? Sendo visto de frente. O que é mais fácil desenhar? Aquele lá anterior, no slide anterior, que é esse daqui, ou esse final aqui. Com certeza, esse final é muito mais simples de desenhar. Porém, eu não preciso ficar desenhando esses quadrados aqui para separar os planos, nem as linhas projetantes. É costume apenas desenhar o objeto em um único plano através de suas projeções ortográficas, ó. Eu desenho isso que está aqui, ó.
eu parto de um objeto em 3 dimensões, chego nesse desenho dos 3 planos de projeção e finalizo o meu desenho mostrando apenas as 3 vistas, como está aqui, ó. Eu não preciso mostrar essas linhas projetantes, eu não preciso desenhar os planos. Quando eu olho esse objeto, com as dimensões dele, se eu tiver ele fisicamente, um objeto na mão, como esse, por exemplo, eu pegar ele com uma régua ou com um paquímetro, que é um instrumento, pegar as dimensões dele, eu tenho que ter a condição de desenhar as 3 vistas dele, olhando de frente, olhando de cima e olhando de lado. Então, um objeto, ele vai servir como modelo para depois eu chegar nessa representação dele no primeiro diedro, nas 3 vistas, ok? Eu vou mostrar agora um sólido que tem elementos diversos. Esse é o objeto em 3 dimensões. Vejam que ele tem algumas características que poderiam ser difíceis de representar. Aqui eu tenho linhas oblíquas, eu tenho furos. Se eu olhar daqui, ó, de frente, vejam como ficaria a vista frontal desse objeto em 3 dimensões. Ó. Eu só conseguiria ver isso daqui e o furo. Eu não conseguiria ver essa linha aqui, ó, que é esse degrau. Essa linha está tracejada. Nas aulas anteriores nós vimos que quando eu represento o objeto, eu represento com linhas cheias aqui, linhas fortes, né, largas, que são essas arestas visíveis aqui nessa vista frontal. O furo também é visível na vista frontal, então ela está com linha cheia. E essa linha aqui tracejada, ela representa o que eu não estou conseguindo ver, que é esse degrau. Quando eu olho de cima aqui, vista superior, que é essa daqui embaixo, lembrando sempre que a representação, eu não falei no slide anterior, mas é bom que eu lembrei agora. A vista frontal é sempre aqui em cima e à esquerda. A vista superior é sempre embaixo da vista frontal. E esta é a vista lateral esquerda, olhando daqui. Ela fica ao lado, à direita da vista frontal. Então é sempre nessa ordem: frontal, superior e lateral esquerda. Não pode você desenhar esse aqui embaixo, ou esse lá, ou desenhar isso daqui aqui em cima, porque daí não está seguindo as normas, ok? Então, continuando aqui. Olhando de cima, eu vou ver essas 3 partes, que é essa aqui, essa do meio aqui e essa aqui. Eu não estou olhando, eu não consigo ver o furo nem aqui, ó. Então ele está em linha tracejada. Nem aqui no meio eu consigo ver o furo, eu consigo ver um pedacinho do furo daquele lado aqui e esse pedacinho aqui também, ó. Porque isso, como é oblíquo essa linha, eu vou conseguir ver uma pequena parte do furo. Essa parte aqui embaixo eu consigo ver também, ó, que é essa linha aqui, ó. Essa linha e essa outra linha são essas partes aqui embaixo. Como ela é oblíqua, eu consigo ver aonde ela chega aqui embaixo, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho essa parte aqui, que é isso daqui, ó. Esse retângulo, que é essa parte. E como essa parte aqui é maior do que aqui, ó, essa largura aqui é maior do que essa, eu consigo ver um pedacinho que é essa união aqui. Tudo bem? Então essas são as 3 vistas, né, desse objeto. Esqueci de falar desse, né? Aqui é a vista lateral. Ó. Olhando de lado, eu não consigo ver nenhum furo. Ó. Por isso que eu desenho ele em linha tracejada. Ele existe, mas eu não consigo ver. Eu consigo ver apenas esse contorno aqui, ó, do objeto. Tá bom? Então esta é a vista lateral esquerda. Vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda. Só que não é só isso. Eu tenho alguns outros
elementos para representar. Aquele objeto lá, vamos voltar lá novamente. Vejam que, se eu cortar esse objeto bem aqui no centro, ó, essas duas partes são simétricas. É como um espelho. Se eu pegar e cortar bem no centro aqui, ó, dessa forma, eu vou ter metade para cá e metade para cá, que elas são espelhadas. Então existe uma simetria nessa peça. Mesma coisa aqui, ó, se eu cortar bem aqui no centro, eu vou ter duas partes simétricas, que é como se eu estivesse espelhando de um lado. Então, se eu souber as dimensões de um lado, as dimensões do outro lado são iguais. Então, eu tenho simetria nessa peça, tanto cortando dessa forma, quanto cortando dessa forma. Outra coisa, eu também tenho furos aqui. Os furos também devem ser representados. Aqui eu não representei nem as linhas mostrando que é simétrico o objeto, e nem as linhas mostrando o centro do furo. Quando eu tenho furos, podem ser circulares ou não, eu preciso mostrar onde que fica o centro. Essas linhas, elas são traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto. Essas daqui eram tracejadas, tracinho, tracinho, tracinho. As linhas de simetria e as linhas de centro, elas são traço, ponto, as duas. E também não são linhas grossas, ok? Então, vou mostrar para vocês agora isso que eu estou falando. Essas daqui são linhas de simetria. Como eu disse, se eu cortar o objeto longitudinalmente aqui assim, ó, que eu posso representar tanto aqui nessa vista superior quanto nessa vista frontal, eu estou mostrando essa simetria que a peça tem desses dois lados aqui, ó. Aqui eu consigo mostrar a simetria desse lado com esse lado. Aqui eu já não consigo, ó. Então essa linha de simetria, ela pode ser colocada tanto aqui quanto aqui, ó. Como eu poderia dizer então que o objeto é simétrico aqui e aqui. Para que eu tenho que colocar linhas de simetria? Quem for fazer a peça, olhando no desenho, vai entender melhor que a peça vai ficar igual dos dois lados. Ela vai ser simétrica. Então aqui eu representei só as linhas de simetria para não misturar para vocês. Ok? E agora eu estou mostrando aqui, ó, as linhas de centro. Eu tenho um furo aqui. As linhas de centro, elas são mostradas assim, cortando o objeto. Ela não precisaria ser tão grande aqui, ó. Ela poderia ser só um pedacinho aqui e um pedacinho aqui. Eu não precisava ir até lá no fundo, tá? Aqui sim, ó. Aqui está mostrando o centro dos três furos, ó. Poderia interromper aqui, poderia. Mesma coisa aqui, ó. Eu poderia ter feito um pedacinho aqui, interrompido, feito uma linha aqui, interrompido. Mas como aqui já estava desenhado, ó, ela total, aqui está o desenho dela total, com linhas de centro e linhas de simetria. Vejam que elas acabam se confundindo, se misturando, vamos dizer assim, né? Então eu tenho aqui linha de simetria e linha de simetria, e também coincide aqui a linha de centro. Eu não posso representar uma do lado da outra, porque elas são coincidentes. Aqui, essa é linha de simetria, que também está, um pedacinho dela estaria representando o centro junto com essa parte aqui, ó. Essa aqui sim eu poderia ter desenhado menorzinha, ó. Poderia ter tirado esse pedacinho e esse pedacinho, feito ela só pequenininha aqui. Porque ela não é simétrica, ó, como nós vimos, não é simétrica aqui. Não tem problema eu ter feito isso, tá? Aqui eu tenho uma linha de simetria e aqui uma linha de centro. E aqui eu tenho, como eu disse, né, uma linha de simetria e aqui uma linha de centro e uma linha de simetria. Então essa é a projeção completa com as três vistas, frontal, superior e lateral, com a representação de todos os elementos necessários aí para fazer uma peça. Beleza? Então esse já é um objeto um pouco mais complexo, onde eu tenho que representar essas linhas para auxiliar na hora da interpretação. As linhas de centro, elas não são apenas para furos circulares, elas podem ser para furos quadrados também, para representar depressões numa peça, mostrando o centro desse rasgo, por exemplo.
tá? Depressões, assim que eu digo, é um rasgo na peça, né? Então não é apenas para furos circulares, como mostrado aqui. Na próxima aula, nós vamos ver o conceito de cortes. Vou mostrar para vocês para que servem os cortes e como devem ser representados esses cortes. Aqui eu peguei aquela peça que nós acabamos de ver e cortei no meio. Vejam que a peça é simétrica. Está mostrando aqui metade dela para lá, metade para cá, mostrando a simetria dela. Vejam que tem um achurado ali, eu vou explicar depois por que isso, ok? Então eu vou dar continuidade nesse curso nosso de desenho técnico na próxima aula. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, que é muito importante você se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações aí dos novos vídeos que forem sendo lançados dessa aula e de muitos outros vídeos que nós temos no canal. Eu tenho um conteúdo bastante diversificado que eu tenho certeza que você vai se interessar. Compartilhe também esse vídeo com pessoas que você acha que pode aproveitar. Deixe o seu comentário aí se você está entendendo, se você está gostando, se você tem alguma dúvida, ficou com alguma dúvida aí, marque aí também, tá bom? É muito importante a participação de vocês, porque daí esse vídeo vai ser colocado aí no YouTube, o YouTube vai mostrar para mais pessoas, sugerir que as pessoas assistam, e isso faz com que ele chegue para muito mais gente. Que esse é o meu objetivo, que o vídeo consiga chegar a bastante gente possa aproveitar esse conteúdo, não apenas os meus alunos. Agradeço a sua participação, eu sou o professor Gustavo, até a próxima.